Olá, queridos, tudo bom? Paz a todos vocês. Hoje eu quero convidá-los para juntos nós meditarmos no Salmo número 2, dos versos 1 até o verso 5. Diz assim: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Queridos, hoje nós vamos, como disse, refletir sobre esses versos, né? E esses versos, eles retratam exatamente o cenário, né, entre muitos homens e Deus, né? Qual é o relacionamento que muitos homens, né, inclusive cristãos também, eles têm em relação a Deus, né? Hoje é muito comum os homens eles criarem uma imagem de Deus, né? Um Deus que eles criam e que os atenda completamente, né? No sentido de que os homens não querem mudar a sua forma de ser, mas para não ficarem sem Deus, né? Eles criam um Deus que se adapte aos dispositivos do seu coração, né? E não um Deus que mude o seu coração. Em resumo, né, muitos homens eles criam um Deus para eles, que seja agradável a eles, porque o Deus da Bíblia não é agradável a eles, né? Eu estive refletindo ultimamente, né, sobre a forma que Jesus se comportou aqui quando ele veio a essa terra. Primeiro que Jesus ele já saiu revelando, né, as hipocrisias dos fariseus, né? Os fariseus era um grupo religioso que conhecia a lei de cor e salteado, né, as mais de 600 ordenanças, né, da lei, só que eles não cumpriam toda a lei e exigia que o povo cumprisse, né? Então eles falavam uma coisa, mas não cumpriam o que falavam, então eles eram hipócritas, né? E Jesus ele vem desmascara toda essa religiosidade, essa hipocrisia, né? Essa capa religiosa. Então Jesus, queridos, ele começa logo de cara a bater contra a religião daquela época. Ele traz uma nova doutrina, né? Uma doutrina de amor, uma doutrina de perdão, mas também uma doutrina sobre o inferno, né? Jesus ele fala sobre o céu, fala sobre o inferno. Jesus ele fala sobre a porta larga que conduz à perdição, fala sobre a porta estreita. Jesus mostra a luz, Jesus mostra as trevas, né? Jesus ele traz uma pregação que não é uma pregação avarenta, não é interessada nos bens materiais do povo, né? Então Jesus ele vem e revoluciona a forma que o homem deve olhar para o Pai, né? E como o homem deve olhar para o Pai? Olhando para Jesus. Uma vez, um discípulo de Jesus perguntou para ele assim: Como eu faço para ver o Pai? E aí Jesus disse: Ora, você está tanto tempo comigo e você ainda não viu o Pai? Aquele que vê a mim, vê ao Pai. Ou seja, nós podemos ver o Pai quando vemos o Filho, né? Somente assim. Porque ele disse assim: Olha, ninguém vê o Pai senão por mim. Então Jesus ele revoluciona a visão religiosa do seu tempo, desmascarando algumas falsas religiões, alguns falsos mestres, alguns falsos ensinos, e traz o povo a olhar para ele, dizendo: Olhem para mim e sereis salvos, como está no livro do profeta Isaías também, né? Então os homens, alguns homens eles não aceitam a Cristo da maneira que Cristo é, né? Eles criam um Cristo para eles, né? Um Cristo que é somente amor e não é justiça, por exemplo, né? Sendo que a Bíblia fala que naquele grande dia a ira do Cordeiro, esse Cordeiro significa Jesus, né? Será derramada sobre todos aqueles que não creram no Cordeiro. A Bíblia diz assim que os homens eles olharão para os montes e para os rochedos e eles dirão assim: montes e rochedos, cai sobre nós
e nos esconde da ira de Deus e da ira do Cordeiro, né? Então alguns homens não creem na ira do Cordeiro, né? Então eles criam um cordeiro só de amor, né? E alguns homens não creem no inferno, por exemplo. Então eles creem em um Deus que só fala sobre o céu, né? Sendo que Jesus disse mais sobre o inferno do que sobre o céu, né? Alguns homens não creem em um Jesus que não tinha onde reclinar a sua cabeça, né? Então eles acreditam que o melhor Jesus é o Jesus que traz consigo a teologia da prosperidade, porque aquele Jesus lá de Mateus, Marcos, Lucas e João era muito pobre, né? Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Uma vez ele disse assim: olha, as raposas elas têm covis, as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça, né? Então esse Jesus é pobre demais, não serve para mim. Então eu vou criar um Jesus que seja rico, né? Que faça a minha empresa ficar no azul, um Jesus que resolva todos os meus problemas, né? Sendo que o homem pode ser rico trabalhando e estudando, né? E então eles criam um Jesus para eles, né? E eu passei isso para vocês porque esses dias aí eu estava refletindo, irmãos, sobre esse ponto, né? Eu creio que muitas pessoas hoje elas falam de Jesus, elas louvam a Jesus, elas dizem o nome de Jesus, elas adoram a Jesus, mas a grande verdade, irmãos, é que se Jesus voltasse aqui, ele não vai voltar, tá bom? Ele não vai voltar porque ele veio, já fez o que tinha que fazer. Ele se ofereceu uma só vez, conforme está em Hebreus, por sacrifício para perdoar os pecados daqueles que creem nele. Então ele não vai voltar de novo. Ele fez um sacrifício eficaz. Quando ele voltar vai ser para julgar, tá bom? Mas se Jesus ele voltasse novamente em carne, a maioria dessas pessoas que louvam a ele, que pregam a ele por aí nas igrejas, né, sabe o que ia acontecer? Elas odiariam Jesus. E eu vou mais além, elas matariam Jesus de novo, né? É muito interessante que é forte isso aí, né? Mas eu vou te explicar. Quando Jesus esteve na Terra, ele conversava com algumas pessoas religiosas, né? E elas falaram assim: olha, nossos pais mataram os profetas, né? Mas nós não mataríamos, né? Nossos pais eram maus, mataram os profetas, mas a gente não, a gente pensa diferente, a gente não mataria. Aí Jesus falou assim: vocês são hipócritas. Sabe por quê? Porque aquele mesmo povo que disse que não mataria os profetas, matou alguém mais importante que os profetas. Matou o Filho de Deus. E por que eles mataram o Filho de Deus? Porque Jesus pregava e vivia em contradição com as coisas daquele tempo, né? Jesus não era avarento, Jesus não era um falso religioso, Jesus pregava toda a doutrina que o Pai deu a ele, né? Então se hoje Jesus ele voltasse e começasse a pregar as mesmas doutrinas que ele pregou, as pessoas o odiariam. Essas igrejas que têm por objetivo o dinheiro odiariam Jesus, porque Jesus ele ia desmascarar esse comércio evangélico que existe hoje. Pessoas vendendo bênçãos. Olha, vem aqui ser curado, mas não esquece de trazer o seu envelope cheio de dinheiro, né? Olha, vem aqui, você é obrigado a ofertar aqui, sendo que a Bíblia fala em 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Jesus desmascaria essas falsas doutrinas e doutrinas hereges de que o inferno não existe. Porque Jesus pregaria tudo de novo sobre o inferno. Ele disse para os fariseus: olha, vocês são filhos do inferno. Então, será que algum desses hereges, né, eles suportariam Jesus dizendo que há um inferno? Será que eles não gostariam, na verdade, de aniquilar esse tipo de doutrina verdadeira que Jesus pregou? E se eles quisessem aniquilar essa doutrina, eles estariam aniquilando o próprio Jesus, né? Porque Jesus, ele expressa a palavra de Deus, né? E certamente os homens fariam isso, né? Muitos dos púlpitos, queridos, que falam de Jesus, não aceitariam Jesus nos seus púlpitos. Não aceitaria. Jesus jamais pregaria em algumas igrejas. E não é porque ele não quisesse pregar, porque Jesus pregava para todos, né? Mas é porque as igrejas não deixariam Jesus entrar lá.
A prova disso é que lá no livro de Apocalipse, né, Jesus ele está falando que ele está do lado de fora de uma igreja, batendo na porta, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, aí abrir a porta eu vou entrar. Né? Ou seja, ele está do lado de fora. E hoje isso tem se multiplicado. Jesus está do lado de fora de muitas igrejas. Né? Então os homens criam um Deus para eles, né? E que não é o Deus da Bíblia. Né? E o Jesus verdadeiro, segundo os evangelhos, eles não creem totalmente. Eles creem na parte de Jesus que lhes agrada. Mas eles não creem naquela parte de Jesus que vai contra os pecados, que revela a ira de Deus. Eles não creem nisso. Né? Eles creem em um Jesus decapitado, um Jesus com um braço decepado, faltando uma perna doutrinária sobre ele. Né? E não é esse Jesus o Jesus da Bíblia, queridos. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque aqui está dizendo exatamente isso. Olha, os reis da terra se levantam, né? Os príncipes, eles conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Esse ungido está com a letra U maiúsculo, fazendo menção a Jesus. Né? Quando em Atos dos Apóstolos eles começaram a pregar, o Sinédrio e outros falsos religiosos prenderam Pedro, prenderam João. Né? E quando eles foram libertos, eles foram até a igreja e eles começaram a orar juntos, falando: Senhor, as nações e os povos estão se levantando contra a pregação verdadeira do seu evangelho. E na oração deles, quando eles oraram a Deus, eles citaram exatamente esse texto aqui, falando assim: olha, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Você pode conferir isso em Atos capítulo 4. Né? Então naquela época havia uma oposição à pregação do evangelho verdadeiro. Queridos, Isaías foi perseguido, Jeremias foi perseguido, né? Jesus foi perseguido, Paulo e os apóstolos foram perseguidos. Aquele que prega o evangelho verdadeiramente, que traz Jesus verdadeiramente à luz para os homens, ele também será perseguido. Paulo fala a Timóteo: olha, aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Né? Então, esses dias eu vi um post muito legal no Facebook que fala assim: olha, se perseguiram o seu mestre, não espere que eles te amem. Né? A verdade é que o homem, ele é oposto a Deus. E se Jesus voltasse de novo, eles tentariam matar Jesus de novo. Porque Jesus desmascararia todas essas falsas doutrinas, né, que estão mais centradas no humanismo, no dinheiro, em tantas outras coisas que Jesus nunca nem citou isso daí. Né? É claro que assim, nós como cristãos contribuímos para a igreja, mas não é uma troca, né? Eu não dou para que Deus faça um milagre, não. Isso é gratidão, porque Deus já me deu saúde para eu trabalhar. Né? Então nós precisamos entender o lugar de cada coisa. Né? E olha o verso 3 diz assim: rompamos os seus laços, né? E sacudamos de nós as suas algemas. Ou seja, eles estão falando assim: olha, ele está querendo nos enlaçar, né? Esse Deus e o seu ungido, Jesus, estão querendo nos dominar, está querendo nos atar, mas vamos romper esses laços, né? Vamos romper essas ataduras. Né? Isso, queridos, é rebelião. O homem não quer estar atado pela soberania de Deus. O homem não quer estar preso nos laços do poder e do reinado de Deus. Ele não quer, queridos, estar debaixo do domínio de Cristo. Os homens não querem estar debaixo disso, por isso eles falam: vamos romper esses laços, né? Vamos ser donos do nosso próprio destino, vamos fazer a nossa história. Em resumo, vamos ao humanismo, ao invés de crer em Deus e em sua soberania. É isso que os homens querem. Eles querem ser independentes de Deus. Foi exatamente isso que se passou pela cabeça de Adão quando ele mordeu o que não deveria morder. Né? Não vou estar mais debaixo da soberania de Deus, quero ser como ele. Satanás encheu a cabeça de Adão e disse: você será como Deus. E ele aceitou isso, dispensando a dependência de Deus e querendo se tornar independente. Então o homem natural, ele além de matar Deus, ele é rebelde contra Deus. Né? Parece ser algo um pouco forte, mas pense em uma coisa: você nunca desejou que Deus fosse menos santo? Você nunca desejou que alguns pecados que a gente gosta não fossem pecados para que a gente pudesse praticá-los? Né? Então você, na verdade, quis mudar Deus, ou seja, esse Deus da maneira que ele é, às vezes nós não o amamos e nós queremos um outro Deus.
Exatamente aí que nós matamos Deus no nosso coração, substituindo Deus por outro Deus. É forte que eu vou dizer agora, mas eu não vou segurar, eu vou dizer. É a mesma coisa um homem que é casado e ele está com a sua esposa, mas ele está pensando em uma outra mulher no momento em que ele está com a sua esposa. É exatamente isso que acontece em alguns relacionamentos de algumas pessoas com Deus. Nós devemos aceitar um Deus que nós não devemos mudá-lo, mas ele deve nos mudar. É isso, assim que deve ser, né? Mas olha o verso 1, vamos voltar um pouquinho, vamos no verso 1, ele fala assim: por que eles estão enfurecidos contra Deus? Porque as nações estão enfurecidas e porque eles imaginam coisas vãs. Ou seja, isso tudo é vão, né? O homem, ele não vai conseguir matar Deus, né? O homem jamais vai conseguir mudar Deus. Você acha que Deus vai olhar e vai falar assim: ah, não, eles não creem no inferno, né? Então, para eu agradar eles, eu vou tirar o inferno, não existe mais. Será que Deus vai fazer isso? Ou Deus vai olhar e falar assim: não, eles gostam muito de dinheiro, né? Então o meu reino não vai ser mais um reino de humildade, de simplicidade, vai ser um reino da grana. Será que Deus vai fazer isso aí? Não, queridos, é impossível mudar Deus, né? Ah, eles acreditam só no meu amor e não na minha justiça e ira contra o pecado. Então eu não vou mais ser um Deus que se ira, vou ser um Deus somente bonzinho, vou ser um cara legal. Será que Deus vai fazer isso daí? Não, é tudo vão, são todas doutrinas vãs que um dia terão seu fim diante do tribunal de Deus. Naquele grande dia, e repito, os homens dirão: montanhas e rochedos, caia sobre nós e nos esconda da ira daquele que está no trono e da ira do Cordeiro. É tudo vão, né? Os homens querem se desprender, vamos romper os nossos laços, vamos romper as nossas ataduras, isso é tudo vão, eles nunca vão conseguir fazer isso, né? Queira o homem ou não, Deus é soberano, né? Isaías teve uma visão, ele viu o céu aberto, ele viu os serafins que voavam, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam, e eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Né? Ele é santo, ele está sentado no trono, nada mudou, continua do mesmo jeito. Né? Queiram os homens ou não, Deus está no trono. Vamos romper as ataduras da soberania. Mesmo que eles queiram, eles não vão conseguir. Não é porque o homem quer que Deus não seja soberano que Deus vai deixar de ser soberano. Não, isso não muda. Deus é soberano, queiram os homens ou não. E não é possível romper essas ataduras. Né? E quando esse cenário, na minha opinião, e com todo respeito, patético, acontece de os homens quererem mudar a Deus, né? Sabe o que acontece? Sabe o que Deus faz? Olha o verso 4, diz assim, ó, ri-se deles, Deus está rindo, aquele que habita no céu está rindo, o Senhor zomba deles. O Senhor zomba. Então Deus olha e fala assim, ó, essas pequenas formigas no universo querem que eu, o Criador e Senhor de todas essas coisas, mude para agradá-los. Eles querem dizer o que eu tenho que fazer. Eles, humanos, querem dizer o que eu, o Senhor, devo ser. Deus dá risada disso, né? Porque é hilário, é engraçado, né? Ou seja, imagina que você está andando e de repente uma formiga falante chega e dá opiniões sobre você, te julgando. O que você vai achar sobre isso? Você vai dar risada, você vai falar, não, eu estou num desenho. Né? Então Deus, ele dá risada de tudo isso, queridos. Dá risada de tudo isso, porque isso é engraçado, né, para ele. Ou seja, nós não podemos mudá-lo. Nós não podemos mudá-lo. Olha o verso 5, fala assim, e eu vou encerrar no verso 5, diz assim: na sua ira, ao seu tempo, Deus lhes falará, e em seu furor os confundirá. Né? Aquele que acha que Deus não tem furor ficará confundido. Ficará confundido, porque no tempo certo Deus os falará. O homem está falando, um monte de abobrinha, né? Mas quando chegar naquele tempo, no tempo apropriado, Deus, na sua ira, falará com esses homens que não o amaram e não creram nele da maneira que ele é. Né? Então é importante nós entendermos que Deus não vai mudar porque nós queremos. Nós não vamos poder matá-lo. Então o que nós podemos fazer é nos curvar e dizer: Senhor, cumpra essa sua vontade soberana sobre nós. Né, para que naquele grande dia ele não nos confunda e a gente chegue diante do trono dele, ele irado conosco, porque não cremos nele, não cremos na morte do seu filho, que ele, né, ofereceu. Quando chegar naquele grande dia, quando a gente estiver diante daquele trono, a gente não seja confundido e a gente diga: ah, Senhor, eu pensei que o Senhor era bonzinho,
Somente isso. Pensei que o Senhor salvaria os homens sem que eles se arrependessem. Eu pensei que poderia continuar no álcool e nas drogas e na pornografia e na desonestidade e na avareza e o Senhor não ia me punir, o Senhor não ia me lançar no inferno. Eu pensei que o Senhor fosse bonzinho assim. Queridos, Deus ele é amor. Deus entregou seu Filho na cruz para perdoar os nossos pecados. Mas não há nenhuma aliança fora disso com Deus. Não há nenhuma aliança fora de Jesus. É necessário que o homem se arrependa, porque Deus exige isso. É necessário que o homem deixe os seus pecados, se arrependa. Vá a Jesus, perdoe seus pecados, receba o perdão, a vida eterna, aceite Deus como Ele é. Agora é uma ilusão falsa achar que nós podemos nos comportar como o mundo e sermos salvos. É falso isso. E naquele grande dia, muitas pessoas que pensam assim serão grandemente confundidas. Então, eu gostaria que hoje nós refletíssemos sobre essa mensagem. Do Salmo 2, versos do 1 até o verso número 5. Nós não podemos mudar a Deus. Nós não podemos matá-lo. Deus, ele ri disso. Essa falsa religião de hoje, queridos, ela mataria Deus. Ela mataria Deus se ele voltasse aqui, né? Mas eu glorifico a Deus que ainda existe alguns que não se curvaram diante de Baal e que ainda creem em Deus da maneira que ele se revelou, que respeitam o pleno direito de Deus ser quem ele quer que ele seja. Deus ele é quem ele quer e ele tem todo o direito disso. Vamos respeitar, vamos nos curvar, vamos nos submeter, vamos honrar, vamos nos colocar do nosso lugar. Vamos nos colocar no nosso lugar de pecadores e deixar o Senhor ser o Senhor? Sim ou não? A Bíblia fala assim, de que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados? Nós não temos nenhum direito, queridos, de querer moldar a Deus. Deixe Deus ser soberano. Vamos nos curvar. Vamos adorá-lo. Tá bom, queridos? Deus abençoe as nossas vidas e as nossas famílias. Compartilhe esse vídeo para que ele alcance o máximo de pessoas possível, para que as pessoas tenham acesso a essas verdades bíblicas da palavra do Senhor, tá bom? Deus te abençoe sua família, em nome de Jesus. Um grande abraço.